pessoal! Olá, minhas queridas irmãs, ligadinha aí no Entre Mulheres. Entre Mulheres que vai ao ar toda semana, né, no canal do IGD, às quintas-feiras, às 1h05 da tarde. E tem sido bênção, porque o Entre Mulheres é um programa que aborda temas que nos diz respeito, né? Temas que a gente se identifica bastante, temas que nos traz uma grande curiosidade, queremos saber. Então, esse é o Entre Mulheres que está começando e dando continuidade neste mês de novembro, que nós estamos falando sobre vida social. E vida social eu até citei, acho que foi no último programa que eu estava falando sobre vida social, que tem tantas mulheres que acabam não tendo sabedoria, mulher e homem também, né? Às vezes aquele jovem acaba não tendo muita sabedoria para lidar com essa situação, com a vida social depois que ele acaba se convertendo. Então, assim, ele não quer estar em alguns lugares que às vezes o pai quer que vá, que a mãe quer que vá, ou que o marido quer que vá, ou que a esposa quer que vá. Fala, não vou porque eu sou crente, aquele lugar não é para mim. Então nós temos que ter sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Não é porque nós nos convertemos, digamos assim, nos entregamos a Cristo, que nós não vamos mais ter uma vida social. Não, nós temos que ter, até porque nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que levar as boas novas. Então é esse o nosso papel. Então, assim, aonde nós chegarmos, que as pessoas digam, nossa, que bacana que ela veio, que legal que ela veio. Essa pessoa, ela tem um falar legal, ela tem um falar diferente, como é bom estar perto dessa pessoa. Ah, Camila, mas a situação é que o lugar que talvez o meu marido quer que eu vá, não é um lugar que seja bom para ninguém. Ele quer que eu vá, sei lá, para um bar, alguma coisa assim. Porque eu já ouvi mulheres, até mesmo dentro da igreja, citar isso. Camila, meu marido quer que eu vá num bar e fique sentado com ele lá enquanto ele bebe, eu fico lá do lado dele. Então, se são situações que vão trazer conflitos para o seu casamento, que vai trazer problemas para o seu casamento, eu acho que se seu marido faz questão da sua presença, eu acho que você deveria ir sim. E lá você fica em espírito de oração dizendo, Deus, eu estou aqui para obedecer o meu marido, mas eu não aceito estar aqui nesse lugar. Nem eu e nem o meu marido está nesse lugar. Então você entra numa guerra espiritual aí, em espírito de oração, que você vai vencer isso aí em nome de Jesus. Tenha sabedoria, mulher. Então, assim, não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter uma vida social. Então, tenha sabedoria aí. E hoje, o nosso tema específico é não julgue, seja exemplo. E falar sobre julgamento, gente, é uma coisa tão delicada, porque eu acho que se tantas pessoas no Brasil, na nossa convivência, julgasse a si mesmo, se parasse para pensar e antes de tomar algumas atitudes, julgasse o que vai falar, julgasse a si mesmo, não o outro, julgasse a si mesmo. O que vai falar, a atitude que vai tomar, a decisão que vai tomar, talvez muita coisa estaria melhor na nossa sociedade, não é mesmo? Se os nossos políticos pensassem, julgassem, se nós mulheres, se nós cristãos julgássemos, será que é certo isso? Será que eu devo fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Quais seriam as consequências disso ou não? Será que eu estou olhando somente para mim? Será que essa atitude que eu vou tomar, ela vai beneficiar somente? Então, assim, eu acredito que se as pessoas parassem realmente para se julgar primeiro e pensassem, porque ela se julgando, ela vai pensar nas atitudes dela. Quais seriam as consequências, enfim. Mas, Camila, a gente só vai ficar assim no papo, não vamos para a Bíblia? Claro que vamos, gente. Sem Bíblia aqui, o Entre Mulheres não faz sentido, o Entre Mulheres sem Bíblia. Então, nós vamos lá pautar o nosso tema, sim, na Palavra de Deus, que é a nossa rocha, é ali que nós estamos firmados. Então, nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 31, que eu acredito que é bem conhecido por bastante gente. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz assim:
Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, e isso é fato. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meu irmão, quando juntai-vos para comer, esperais uns pelos outros. Isso é o versículo da ceia, né? O que acontece aqui no versículo 31? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Lembra que eu estava falando sobre se nós tivéssemos a atitude de julgar a nós mesmos antes, talvez nós não teríamos atitudes que iria prejudicar outras pessoas ou até mesmo ou não teríamos consequências disso. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando nós temos certas atitudes que não paramos para pensar, sabe aquelas pessoas que falam para pensar, ela não pensa para falar? Tem muita gente que é assim, ela age para depois pensar na atitude que ela fez. Ela fala para depois pensar no que ela falou. Ela agride para depois pensar na agressão que ela fez, independente se seja fisicamente ou verbalmente. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Como assim? Quando nós não nos julgamos e nós somos julgados, e ser julgado é algo que ninguém gosta. Tanto que em alguma discussão, ou você já falou, ou você já ouviu, né? Não me julgue. Mas se eu tivesse me julgado antes, eu não estaria sendo julgado. Porque quando alguém me julga, é Deus que está permitindo com que eu seja julgado. Para quê? Para me acordar. Desperta, olha o que está acontecendo. Olha o que Deus está permitindo fazer, com que alguém te julgue, para você não ser condenado com o mundo. Então nós temos que estar espertos, tem que estar ligado com isso, sabe? Tem que estar prestando atenção. Não, ai Camila, estão me julgando. Será que por que estão te julgando? Será que antes você não parou, você não se julgou antes? E Deus está permitindo com que você seja julgado para dar tempo de você se arrepender, de você cair em si e se arrepender disso e não ser condenado com o mundo, porque é isso que Deus faz. Quando as pessoas chegam e falam, você fez errado, olha a sua atitude, olha o que você falou, olha o que você fez. E aí muitas pessoas, elas não só julgam, como acabam condenando também, né? Por que isso? Exatamente para isso. É Deus permitindo com que você seja julgado, sim, para que você desperte, para que você acorde e fale, olha o que eu fiz, olha o que eu falei, olha a atitude que eu tive. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou servo de Deus, eu não posso ter essa atitude. Então isso é uma permissão do próprio Deus, para que você acorde, para que você fique esperto e fale, não, eu tenho que me ligar. Eu tenho que acordar, esse não é o caminho certo. E quantas pessoas acabam arrumando maior confusão por causa disso? Intrigas e conflitos dentro de casa. Ainda quando há um conflito e você resolve ali, ainda tá. O problema é quando isso vai levando por anos e cria traumas de família e rancor de família há anos e anos, nora com sogra, primo com primo, ou tio, ou genro, enfim. Quer dizer, por quê? É aquela coisinha, são as coisinhas que acabam fazendo mal. Então, assim, se alguém está te julgando, fique esperto. Por quê? Porque é Deus que está permitindo. Para quê? Para que você se conserte. Então, não despreze o julgamento do seu irmão. Seu irmão está falando para você que você errou, que você está errado. Não entre em discussão. Pare para pensar. Deus fala, o Espírito Santo, ele fala. E quando eu falei aqui que tem gente que acaba falando para pensar, e muitas vezes acontece isso na hora da ira. A ira é um troço muito complicado. Por quê? Na maioria das vezes, na hora que nós estamos irados, nós não paramos para pensar. Nós simplesmente queremos falar. Porque, afinal de contas, eu tenho razão. Então, eu não me julgo, não consigo julgar na minha cabeça
o jeito de falar, a atitude que tomar na hora da ira. Por quê? Porque eu estou irada, eu quero falar, eu quero fazer, eu quero acontecer. E o que acontece? Você depois vê, quando alguém te julga e chega para você e fala, nossa, você pegou pesado, nossa, você foi muito grosseiro, nossa, você foi muito grossa, olha o jeito de falar, nem parece mulher de Deus, nem parece homem de Deus, o que é isso? Aí você fica envergonhado, porque na hora você deixou a ira tomar conta de você, você não conseguiu julgar aquela situação antes, porque afinal de contas, aos seus próprios olhos, você tinha razão e você escolheu ter razão e criar confusão do que ser feliz, porque tem até uma cartinha que fala, né, e que rola aí pelas redes sociais, pela internet, ser feliz ou ter razão. E daí, qual a escolha? Na hora da ira, a gente quer sempre ter razão, quer sempre mostrar que tem razão. Mas qual será a consequência disso depois? Então, assim, querida, assim, querido, se alguém está te julgando, fala, Deus, se essa pessoa está me julgando, se essa pessoa me julgou, é porque foi com permissão do Senhor. Por quê? O que eu tenho que aprender com isso? Então, essa minha atitude não está certa. Se volte para Deus, para pensar no que você tem feito. Para quê? Que Deus está te dando uma chance para você não ser condenado com o mundo. Então, presta bem atenção, fica ligadinho aí. E nós vamos parar um pouquinho, porque nós vamos para um musical muito lindo com a cantora Sara Beatriz, O Maior Vilão Sou Eu. Combina com o nosso tema, né? Será que o maior vilão realmente tem sido você, que não tem parado para julgar as suas palavras, as suas atitudes? Então nós vamos lá para esse musical e daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre o julgamento, viu? Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios
sou eu. Música linda, pessoa inspirada por Deus mesmo para fazer e parar para pensar que realmente quantas situações nós paramos, né, e falamos, caramba, realmente, eu sou o problema. Porque tem muita gente também que acaba culpando o diabo, né? O diabo é o diabo, é o diabo. O que é o diabo, o que é você? Porque às vezes nós mesmos impedimos Deus agir. Porque às vezes o maior vilão é você mesmo, porque o eu quer tomar conta. Só que o eu não tem que existir. Eu. Não, que diminua eu, para que o Senhor cresça. Então nós temos que tomar cuidado sim com essa questão de quem toma conta das minhas atitudes. Não, sou eu, não. Você é nova criatura. Se você já foi batizado, você é nova criatura. O eu não tem que tomar conta de você, o eu não tem que falar mais alto. Camila, mas eu também não tenho sangue de barata. Se vier me julgar, vai ouvir. Querido, você realmente não tem sangue de barata, mas você deveria ter o sangue de Cristo, não o sangue de barata mesmo, porque não tem condição, né, ter sangue de barata. Mas o sangue de Cristo, sim, você tem que ter. Então, se você é nova criatura, você tem que entender que o quê? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se eu sou julgada, é porque Deus está me dando, eu estou sendo repreendida por Deus. E Deus está me dando a oportunidade do quê? De me arrepender e me voltar para o caminho. Se eu sair um pouquinho, eu já volto para o caminho. E nós vamos lá também em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1. Agora uns versículos mais pesadinhos, aguenta aí. Não julgueis, novamente, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e não cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Esse aqui é aquele tipo de cristão, de crente, de evangélico, enfim, que gosta muito de apontar o dedo para o outro e não olha para si. Cuida mais da vida do outro do que de si mesmo. Quer dizer, ele julga ele mesmo. Ele está se julgando. Camila, mas você falou que quando nós somos julgados, se a pessoa não se julgar e a outra pessoa julgar ela, então é porque é com permissão de Deus. Mas sim, mas se você está sendo usado por Deus, daí é outra coisa. Mas por que você quer ficar acusando o outro, sendo que você não tem condição de fazer isso? Por que você tem que ficar falando do defeito do outro, julgando o outro e condenando o outro, que o papel não é seu, de julgar e condenar não é seu, e você não olha para si? É como se você falasse assim para sua vizinha: nossa, vizinha, como você é fofoqueira, que coisa feia. Você fica falando da vida de todo mundo que passa aqui no portão, você já está falando. Que coisa feia. Mas a vizinha do outro lado chega para você e fala: fulana, você não sabe o que aconteceu. E você é a primeira a falar: o quê? O que aconteceu? Me conta. Ou então vem e fala assim: filha, você não sabe o que aconteceu. Agora você vai ter que me contar. Não, outro dia eu conto. Não, me conta agora. Ué, você repreende a da direita, mas é super curiosa para saber a fofoca que a da esquerda está contando. Por que isso? Por que essa hipocrisia no nosso meio? Por que nós temos que ser assim? Nós não temos que ser assim. Eu estava falando no bloco anterior sobre ser nova criatura e assim realmente nós temos que ser. Às vezes é difícil lidar com isso. Por exemplo, uma pessoa que a vida inteira... Vamos continuar falando sobre a fofoca. A vida inteira foi fofoqueira, gostava de falar da vida dos outros. A
partir do momento que ela nasce de novo, ela tem que entender que a velha criatura morreu, acabou. Aquilo não faz mais parte da vida dela. Ela não tem que trazer aquilo para ela, aquele espírito de fofoca com ela. Mas tem gente que não aguenta. Aí o que acontece? Ela foi batizada, ela se diz nova criatura. Uma coisa é você falar e outra coisa é suas atitudes mostrar. Ela se diz nova criatura, porém as atitudes dela condenam ela e ela leva a fofoca para dentro da igreja, para dentro do trabalho, para o meio da família. Então ela não é conhecida como a mulher de Deus, a mulher que tem uma fala diferente, a mulher que enquanto está tudo pegando fogo, ela joga água para apaziguar a situação. Ela não é assim. O que ela faz? Ela joga mais lenha ainda. Ou então ela taca o fogo. Então não é assim. Que mulher, que cristã é essa? Não. Tem alguns programas atrás também eu falei sobre quando nós chegarmos e as pessoas disserem graças a Deus porque fulano chegou. Agora, uma pessoa que fala, que fica cuidando da vida da outra, que fica julgando e condenando a vida da outra, tem alguém a alegria de estar perto de uma pessoa dessa? Você gosta de pessoas que ficam dando de dedo? Ela tem uma trave no olho dela, mas ela quer tirar da outra. Ela não cuida do casamento dela, mas quer ficar cuidando do casamento da outra. Não faz sentido isso, gente. Isso não tem que fazer parte da nossa vida. Aqui a Bíblia nos chama de hipócrita. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. E então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então você primeiro seja liberto disso, para depois você ajudar a outra pessoa. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós temos que ser exemplo. Exemplo para essa sociedade que fala sem pensar. Exemplo para essas mulheres que estão aí, que falam sem pensar, que estão amaldiçoando seus casamentos, que estão amaldiçoando seus filhos, que estão destruindo cada lugar que elas chegam. Com o quê? Porque não se julgam, com palavras precipitadas, não para pensar, fala para depois pensar e depois já foi. Depois já foi. Ai, Camila, mas eu quero ser aquela pessoa que Deus usa para julgar a outra. Falar, ó, você fez errado. Para com isso, mulher. Você tem que apaziguar, você não tem que botar lenha, não. Não tem que tacar fogo, não. Que não seja você, não. Ai, Camila, eu quero ser. Não, filha, se Deus quiser te usar para isso, amém, glória a Deus. Mas você também não tem que se gloriar para isso. Até porque você não vai nem saber se você está sendo usado por Deus ou não nessa situação. E aí? Então deixa. Aquele pessoal, não, ora por ela. Não, Camila, está fazendo coisa errada. Ora por ela. Não julgue, ora por ela. Não condene, ore. Seja um exemplo de mulher aí na sua igreja. Ai, Camila, tem um monte de gente aqui que realmente... Porque todo mundo acha que é juiz. Todo mundo se coloca no lugar do juiz. E, na verdade, só há um juiz, que é o Senhor. Ele é que julga. Nós não podemos julgar ninguém, porque com a mesma medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos. E eu repito, ninguém gosta de ser julgado. Eu não gosto de ser julgado. Então, se eu, Camila, não gosto de ser julgado, se eu não quero olhar para alguém e falar assim, não me julgue, então eu tenho que ver as minhas atitudes. Porque da mesma medida que eu medi, eu vou ser medida. E daí? Não quero. Então, cuidado. Então, se alguém fizer alguma coisa ou falar alguma coisa para você, para pensar. Se realmente se a sua atitude não está sendo a mesma, se isso não está sendo um reflexo daquilo que você fez, se as palavras que você tem recebido não têm sido um reflexo daquilo que você falou, se as atitudes de injustiça, se as atitudes de mentiras não têm sido só um reflexo daquilo que está acontecendo, porque você fala e você recebe. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará.
Então você tem a opção de plantar o que você quer. Deus te dá essa liberdade de você plantar o que você quer. Agora, se você não se julgar, se você não parar para pensar no que você vai plantar, você pode estar plantando maldição, você pode estar plantando algo que você vai colher daqui a um tempo e que você vai colher com choro. Você vai chorar para colher, porque é um sofrimento, é uma tristeza. Mas você teve a oportunidade de parar para pensar sobre aquilo. Mas quem disse que nós queremos parar para pensar antes de falar? Principalmente, foi o que eu estava falando no bloco anterior, sobre a ira. E alguns meses atrás nós falamos sobre emoções, eu acho que foi no mês de março. Nós falamos sobre emoções e é isso. Quando nós temos que parar para pensar, quando nós temos um sentimento, qual a atitude que eu tenho em relação àquele sentimento? Se eu estou irada, qual que é a reação que eu vou ter quando eu estou cheia de ira? É isso que tem que parar para pensar e julgar. Por quê? Porque depois eu vou ter a colheita daquilo. Se é uma atitude, se é uma decisão, se é uma palavra. Então tem que parar para pensar, tem que falar, Deus, eu não posso ser assim. O Senhor está me dando a oportunidade de me arrepender. Se estão me julgando, Senhor, é porque o Senhor está permitindo. Eu não quero ser assim, eu não quero que isso aconteça novamente, porque ser julgado realmente entristece bastante, não é mesmo? Quando nós somos julgados por algo errado que nós fizemos, é complicado, não é legal não, é triste, é desagradável, é desconfortável. Então, o que você faz antes? Se julgue. Julgue-se antes de falar, julgue-se se aquilo é certo, quais serão as consequências daquilo. Se eu tiver essa atitude, se eu falar isso, eu vou estar olhando somente para mim, não vou estar olhando para o meu próximo, não estou pensando no bem para o meu próximo, ao meu redor, estou pensando só em mim mesmo. Julgue-se, seja um exemplo. Vamos ser um exemplo aí nessa sociedade, vamos nos julgar antes de falar, antes de tomar as atitudes. Vamos pensar um pouquinho, né? Mesmo independente da situação, se ela estiver completamente favorável ou se ela estiver completamente contra. Então pare para pensar, viu, mulher de Deus, porque o Espírito Santo está aí com você para te ajudar, para te orientar. Ele não falha, não. Só que às vezes nós não queremos dar ouvido, né? Nós ouvimos o nosso próprio eu. Mas lembre-se, que ele cresça, que eu diminua. Então, que o nosso eu venha estar sempre diminuindo para que ele cresça sim. E assim você vai conseguir realmente fazer a vontade de Deus e ser bênção nessa geração, ser uma mulher abençoada e para que as pessoas digam, ó mulher, entre todas, tu és maior, você sobressai sobre todas, que é no caso da mulher virtuosa, tá bom? E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Lembre-se, não julgue, seja exemplo. E o nosso próximo tema é: qual reconhecimento você tem buscado, de Deus ou dos homens? Vai ser um tema também muito bacana, que eu acredito que Deus vai falar grandemente também aos nossos corações. Tá joia, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.